Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Examinando a Notícia. Pessoal, vamos lá. Saíram diversas publicações nos últimos dias a respeito da reforma da Previdência, inclusive com a pretensão de implantação de um novo regime chamado de capitalização. Essa publicação é do grupo Folha, o jornal Folha, especificamente nesse caso, Folha do Estado de Pernambuco, que publicou uma matéria bastante importante. Nós vamos esclarecer para vocês de forma mais minuciosa essa notícia. O primeiro ponto a se analisar é que os profissionais do grupo jornalístico foram, evidentemente, atrás das fontes e com mais profundidade trouxeram algumas informações importantes, tais como a mudança no teto da possível reforma da Previdência. O teto, para quem não sabe, inclusive eu gravei no nosso outro canal aqui no YouTube, explicando essa situação do teto, que é o valor máximo que um beneficiário do INSS pode receber. Mais para frente tem um ponto nessa matéria que fala especificamente do teto e eu explico com um pouco mais de profundidade para vocês. Pois bem, foi publicado na última sexta-feira, gravo o vídeo hoje, dia 12/1/2019. No dia 11, portanto, sexta-feira, foi divulgado o novo INPC. Antes de prosseguir, para aqui, deixa eu te explicar o que é o INPC. O INPC, para você que não sabe, estamos aqui no site do IBGE, um órgão do governo federal e, portanto, presume-se a veracidade das informações e a oficialidade dessas informações. Então, o INPC significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Pois bem, com essa nova divulgação, o valor do teto, como eu ia dizendo para vocês, ele passaria para os aposentados em 2019, ou seja, ele teria um reajuste, um aumento dos atuais 5.645, passaria para 5.839,45 centavos. E como eu disse que explicaria melhor o que é o teto, pois bem, como dito anteriormente, o teto é aquele valor máximo em que a pessoa que recebe o benefício lá da Previdência Social pode atingir, ou seja, pode receber. Esse teto é o valor máximo. Mais do que isso, ele não pode receber. Isso também vale para ser cobrado as alíquotas de contribuição durante a sua vida laboral, ou seja, enquanto você estiver contribuindo para a Previdência Social, o teto também é utilizado como parâmetro, como base. É a alíquota que eles chamam para você fazer a sua contribuição mensal. É importante a gente esclarecer aqui que o teto ele vale apenas para o setor privado e para aqueles servidores dos estados que já criaram a sua previdência complementar, ou seja, eles têm um plano de previdência própria. Mesmo com essas informações divulgadas, inclusive aqui nesse jornal que eu estou comentando com vocês a respeito da reforma, não há um detalhamento mais específico sobre a pretensa reforma da Previdência Social que o novo governo pretende, que será proposta por ele, ou seja, o governo Bolsonaro, mas com base nas sugestões, segundo informação, de estudos. E com base nesses estudos, é possível que os órgãos de imprensa tenham acesso de que o teto seja mantido como está, como que eu falei acima, para quem já está no mercado de trabalho. Ou seja, para você que já está contribuindo, isto provavelmente não irá mudar, né? Usando também para os servidores, mas reduzindo para quem? Para os futuros trabalhadores, para aquelas pessoas que ainda irão ingressar no mercado de trabalho.
E por que eu estou falando isso? Porque essa redução ela irá acontecer, pois o governo pretende criar uma nova previdência para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho e com isso com uma parte da aposentadoria no sistema que ele pretende, que é o de capitalização. No sistema de capitalização, quem ganha acima de determinado valor precisa ter uma conta individual. E nessa conta, ele irá formar uma poupança de forma obrigatória para usufruir dessa poupança quando se aposentar. A matéria jornalística ela nos dá a informação do seguinte: além dessa parte de capitalização, a nova reforma da Previdência, eu friso aqui, para os trabalhadores futuros, para aquelas pessoas que ainda irão ingressar no mercado de trabalho, deverá ter uma renda mínima. Deixa eu ir grifando aqui para vocês me acompanhar. Uma renda mínima para os que atingir a idade mínima. E uma parte dessa aposentadoria no sistema atual, que é o de repartição, no sistema de repartição, como eu disse lá no vídeo, no outro canal, cujo link estará na descrição do vídeo, um valor do benefício é fixo até o final. Tem-se conhecimento, né, que um dos projetos enviado ao governo, ele dá a seguinte sugestão: que uma dessa parte de distribuição tenha teto mais baixo do que o atual, ou seja, de R$ 2.200 em um caso e de R$ 3.952 em outro caso. Vamos exemplificar isso? Suponha que um trabalhador, que ainda irá ingressar no mercado de trabalho com um salário de R$ 10.000, por exemplo, ao se aposentar, ele receberia a renda mínima universal, ou seja, R$ 550. Mais uma vez, repito, exemplo, é uma forma exemplificativa. Numa das propostas e R$ 668 em outra proposta. Uma aposentadoria fixa, cujo valor seria a diferença entre a renda mínima e o teto, R$ 1.650. No caso primeiro, e no outro, R$ 3.284. Com isso, ele complementaria a renda com a poupança que ele fez lá durante a sua vida na conta individual que nós citamos acima. O valor dessa parte, complementar, iria depender de quanto ele conseguiu poupar, de quanto render essa poupança, essa conta que ele fez individual, e de quanto ele resolver sacar todos os meses. Essa pretensão do governo, vou comentando a notícia para vocês entenderem, essa pretensão do governo de trazer o regime de capitalização, além de fazer parte da lógica do novo sistema, que aconteceria o seguinte: transferiria para os trabalhadores, de maiores salários, uma parte do risco da aposentadoria. Atualmente, esse risco pertence ao governo, porque a Previdência é administrada pelo governo brasileiro. No caso de capitalização, esse risco seria transferido para os trabalhadores. O teto mais baixo, ele reduz o custo de transição entre os sistemas atual e o futuro. Segundo a FIP, por exemplo, só para vocês entenderem, a FIP é uma fundação, um instituto de pesquisas econômica. Você usa bastante para saber valor de carro, para saber índice econômico. Aqui está o site da FIP para eu te passar essas informações. Vamos voltar lá para outra tela. Então, como eu ia dizendo, a FIP, que é a autora de uma das propostas do sistema de capitalização, a renda mínima universal e a aposentadoria fixa até o teto de R$ 2.200, ela repõe a renda de 75% dos trabalhadores do setor privado do mercado atual. O jornal fez uma enquete com perguntas e respostas e eu acho interessante que a gente analise aqui. Veja, a primeira pergunta é sobre a capitalização da aposentadoria, tá? Então a primeira pergunta diz o seguinte, deixa eu ir grifando para vocês saberem exatamente onde nós estamos aí na tela do seu dispositivo.
o que é capitalização da aposentadoria. Segundo eles, cada trabalhador teria uma conta individual, onde esse trabalhador depositaria uma porcentagem, ou seja, parte do seu salário. Esse dinheiro seria aplicado pelos gestores, pelas pessoas que iriam administrar essas poupanças, essa conta individual, e funcionaria, como eu disse, com uma espécie de poupança obrigatória. Você não teria opção, seria obrigatoriamente, seria obrigado a abrir essa conta individual. Quando você se aposentar, aí sim você pode fazer o saque do dinheiro que foi depositado durante a sua vida como trabalhador. Esta é a primeira questão, traduzindo de forma livre aqui no nosso entendimento para te explicar de forma mais simples. A outra pergunta que o jornal fez, jornal Folha de Pernambuco, ele diz o seguinte: vai ser obrigatório para todo mundo? Não há detalhes, pelo menos até o momento do projeto do governo, mas, é bem provável que seja obrigatório apenas para os novos contribuintes, apenas a partir de um teto. Essas são as recomendações de especialista na área e estão nas duas propostas de reforma enviadas ao governo com projetos para o sistema de capitalização. Na proposta da FIP que nós citamos acima, o sistema seria obrigatório para quem ganhasse aí, ou quem ganhará acima de R$ 2.200. Esses valores no ano de 2018. Na proposta de Paulo Tafner, para quem ganha a partir de R$ 3.952, também valores atualizados em 2018. Então aqui nós temos duas propostas, uma apresentada pela FIP e a outra apresentada por Paulo Tafner. Agora, uma pergunta que preocupa muito, é muito feita principalmente aqui no meio digital, na internet, é sobre o sistema atual. O sistema atual, ele acabaria com essa reforma da Previdência? Não. O sistema atual, chamado de repartição, em que os trabalhadores da ativa contribuem para aquelas pessoas que já estão aposentados e inativos, ele continuaria existindo, tanto para quem já está no mercado de trabalho, quanto para os futuros contribuintes, para as pessoas que ainda irão entrar no mercado de trabalho. A capitalização, ela é uma poupança adicional para complementar a renda na aposentadoria. Segundo o jornal, os sistemas propostos por especialistas sugerem pelo menos 3 níveis diferentes de renda na aposentadoria. Seria 3 complementações. A primeira dela seria uma renda universal do idoso para todos que completarem 65 anos de idade, mesmo sem ter contribuído para a Previdência. A outra delas seria a aposentadoria nos moldes que é hoje, ou seja, da forma que é hoje, com idade mínima até um teto de previdência. E a última seria a aposentadoria de capitalização para parcela que exceder esse teto. O jornal levantou ainda a seguinte questão: o governo Bolsonaro também vai criar uma renda mínima para todo idoso? E segundo a informação levantada, não. A definição sobre isso, a informação levantada pelo jornal é de que não há uma definição sobre isso, mas as duas propostas, de especialista enviadas à economia contêm essa sugestão. E o jornal igualmente levantou a questão de qual a vantagem de um sistema de renda mínima. As propostas argumentam que a renda mínima criaria uma espécie de colchão social para os brasileiros mais pobres, para os brasileiros mais necessitados que não conseguem trabalhar no mercado formal. Eu vou pular para o vídeo não ficar longo, até porque eu analisei as perguntas mais importantes. Vamos aqui para a 8ª pergunta e diz o seguinte: qual o risco da capitalização para o trabalhador? Essa parte da aposentadoria, que é a parte de capitalização, não será uma renda de valor fixo até a morte, como a aposentadoria pelo sistema de distribuição que é o atual.
Neste caso, vai depender de quanto você, trabalhador, conseguiu poupar, conseguiu guardar, de quanto seu dinheiro render e de quantos anos ele tiver pela frente. Então, é uma situação bastante complicada o sistema de capitalização. Esses eram os principais pontos da matéria. Eu vou deixar o link para vocês acompanhar, caso tenha curiosidade da matéria, até por uma questão de ética, e dar os créditos para o jornal que publicou. Informações importantes nessa primeira análise. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, que nós estamos fazendo isso constantemente, quase que diariamente, analisando as informações mais importantes que irão ter impacto no seu dia a dia. Se inscreva no canal, recomenda o canal para as pessoas que você conhece, compartilhe nossas informações em suas redes sociais e fiquem atentos até a minha próxima publicação.